Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024, meditaremos a palavra que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 21 seguintes. Assim nos diz a Palavra de Deus. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão e amada irmã, no dia de hoje a palavra de Deus ela vai dizer que Jesus ele se alegra no Espírito Santo. Mas qual foi o motivo da alegria de Jesus? Veja, um pouco antes do Evangelho, no capítulo 10, versículo 1 seguintes, a palavra de Deus ela vai nos relatar, Lucas, ele nos relata que Jesus ele envia os 72 discípulos em missão. No versículo 17, vai dizer que os discípulos, os 72 discípulos, voltam alegres, dizendo ao Senhor, ou seja, relatando a Jesus como que foi essa experiência de missão, como eles foram recebidos, Ou seja, os discípulos partilham com Jesus as dificuldades que eles tiveram, mas principalmente a alegria, porque os discípulos vão dizer: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ou seja, Jesus ele se alegra pelos discípulos terem encontrado pessoas de coração aberto para receberem a sua palavra. Veja, irmão, eu não sei quem foi a primeira pessoa que você se recorda que falou de Jesus para você. Talvez tenha sido seu pai, talvez tenha sido a sua mãe, talvez os seus avós. Os avós normalmente amam falar de Jesus para os seus netos e talvez essa tenha sido a sua realidade. Mas perceba que essa deve ser a nossa missão, falar de Jesus. E então você pai, você mãe, você deve falar de Jesus para os seus filhos, para os seus netos, Porque essa é a nossa missão enquanto cristão, anunciarmos Jesus. Veja, Jesus ele vai dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Veja, amado irmão e amada irmã, a sabedoria ela é dom de Deus. Mas perceba que nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa sabedoria humana, o conhecimento que nós buscamos, nós precisamos tomar cuidado para que essa sabedoria ela não venha confrontar a nossa fé. Nós devemos tomar cuidado para que essa sabedoria que nós buscarmos, elas não confrontem a nossa fé e coloquem dúvida no nosso coração. Porque veja, quando Jesus anunciava, quando Jesus pregava, tinham os doutores da lei, aqueles que conheciam a lei, aqueles que tinham grande sabedoria da palavra. E mesmo Jesus, o Verbo encarnado, estando diante deles, falando das coisas do reino, eles duvidaram, porque eles possuíam uma sabedoria. Então, nós precisamos tomar cuidado com
para que a sabedoria humana ela não faça com que eu e você percamos o foco e nos tire a atenção da palavra de Deus, para que essa sabedoria humana não venha colocar dúvida no nosso coração. E veja, Jesus ainda vai dizer: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Versículo 22. Veja, nós fomos criados por Deus, nós fomos resgatados por Jesus, quando Jesus morre na cruz. E nós fomos entregues a Jesus. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Porque o Pai nos entregou a Ele. Então veja que lindo. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. E veja, Jesus, ele exulta no Espírito Santo e ele louva ao Pai. E nesse momento eu queria te perguntar, amado irmão e amada irmã, você já louvou a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo pão de cada dia, pela saúde que você tem? Então nesse momento eu te convido a orarmos juntos. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero te louvar e te bendizer. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela minha vida, Senhor, eu te louvo e te bendigo pela minha saúde, pela minha família. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por poder expressar a minha fé. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por estar junto comigo, por não me abandonar, por me ajudar nas minhas dificuldades. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que me ouve nesse momento. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela Tua Santa Igreja. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por aqueles que anunciam a Tua palavra nesse mundo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelos sacerdotes, por aqueles, pelos vocacionados ao sacerdócio. Eu te louvo e te bendigo pelos bispos que conduzem a Tua igreja. Obrigado, Senhor, eu te louvo e te bendigo pela Tua Santa Igreja. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelas bênçãos e graças que todos os dias Tu derramas em minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Tudo isso, Senhor, te louvamos e te bendizemos por esse dia. Amém. E que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Senhor Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.